Senhor para adolescentes, bom dia. Eu estou muito feliz por ter você aí na sua casa hoje me ouvindo. Eu estou muito feliz porque Deus nos deu esse dia, que é o dia do Senhor, que é o dia da ressurreição de Jesus, para nós aprendermos um pouco mais da sua palavra. Bom, nesse momento eu quero orar com você. Não me deixe orando sozinho, eu quero orar com você. Para que o Senhor direcione essa aula, para que essa aula venha falar ao seu coração, para que você venha ter sabedoria, para que você venha ser cheio do Espírito Santo, para que o Senhor governe todas as coisas nessa aula, ok? Vamos orar juntos, então? Feche os seus olhos aí na sua casa, ok? Vamos lá. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, e te louvar por este dia. Ah, Senhor, grandes são as tuas obras, grandes são as tuas maravilhas, Senhor. O Senhor é forte e poderoso e eu sei muito bem, Pai. Senhor, nós, ó Pai, não somos dignos de nada, ó Pai, mas a tua misericórdia, ó Pai, ela é inexplicável, porque ela escolheu salvar, ó Deus, nós, que não merecíamos, ó Pai, nos dar todas as coisas, todas as promessas juntos de Cristo. Ah, Pai, muito obrigada, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor venha estar em cada lar nesse momento, abrindo os corações dos pré-adolescentes, para que eles sejam ministrados por essa aula, Pai. É o que eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou fazer esse pedido para vocês novamente, que foi o que eu pedi semana passada, que é para, durante a aula, você ter papel e caneta na mão e que você se sente num lugar, que você não fique deitado, que você abra a sua Bíblia, a sua revista para você acompanhar a aula como se você estivesse na sala. Lembra? Então, faça isso nesse momento. Eu vou dar um tempinho para você se sentar, para você pegar a sua Bíblia, pegar a sua revista, tá bom? E enquanto isso, aqueles que já estão sentados, vamos espreguiçar um pouquinho, ó. Mandar a preguiça embora. Eu sei que aula domingo de manhã dá aquele sono, aquela vontade de dormir. Mas nós temos coisas muito importantes para aprender e não podemos ficar de preguiça agora, tá bom? Então, manda essa preguiça embora, dá uns pulinhos aí, tá bom? Estica os braços. Vou dar um tempinho para vocês. Abre a lição de vocês. A revista de vocês, a lição 2. Aqueles que já estiverem com a Bíblia aberta, abram na página 978. Aqueles que não têm a nossa Bíblia, 1 Coríntios 12, versículo 8, que eu vou dar alguns recadinhos para vocês, tá bom? Bom, eu não vou mais ficar dando os parabéns para vocês por aqui, porque se eu der parabéns para as pessoas que conseguiram os 4 pontos da semana, no final vocês vão descobrir antes do tempo quem foi que ganhou a gincana da EVD. Então, não se esqueça, para pontuar, tem que estar presente na aula online. Não pode assistir, tem que assistir depois se perder, ok? Mas o ponto vai valer para quem estiver aqui na aula online. O texto aula decorado. E tem que mandar o vídeo para mim, beleza? Foto da atividade da revista respondida e também o feedback. Tia, eu posso te mandar isso na quarta-feira? Não. Tia, eu posso te mandar isso na segunda, o dia depois? Não. Só vai valer para o domingo até às 5 horas da tarde, ok? Vocês têm até às 5 horas da tarde para me mandar tudo que vocês precisam fazer. Revista, livro, versículo, atividade pronta e a presença na aula. Beleza? Entendemos isso? Então, vamos lá ver o versículo de hoje, que se encontra na página 978, 1 Coríntios 12, versículo 8. Vamos lá? 1 Coríntios 12, versículo 8 diz assim: Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Vamos ler de novo? Leia aí também na sua casa.
Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Amém? Bom, vamos ler na revista de vocês, Conhecendo Mais a Deus. Sabedoria, Sofia em grego. Segundo a definição da Bíblia de Estudos, palavra-chave hebraico-grego da CPAD. Consiste na habilidade em questões da vida, sabedoria prática, administração sábia e sensata, como exibida na formatação dos melhores planos e na escolha dos melhores meios, incluindo a ideia de juízo sensato e bom senso. Percebemos, então, que esse dom é extremamente prático, útil para a vida orgânica da igreja e para cada um dos seus membros, pois ele orienta a prática da fé no meio da comunidade, auxiliando no que falar e como agir em meio às desafiantes situações que surgem inesperadamente na dinâmica da vida da igreja. Vale ressaltar, como lembra o pastor Isael de Araújo, que esse dom não se trata de uma sabedoria adquirida apenas pela meditação e observância dos preceitos da palavra de Deus, que é uma obrigação de todo cristão, e sim uma capacitação espiritual para situações específicas dentro da caminhada cristã. Tal capacitação não despreza a observância da palavra de Deus, antes a aplica no viver diário. Grandes embaraços da vida ocorrem pela ausência de sabedoria no falar e no agir. Grandes embaraços da vida ocorrem pela ausência da sabedoria no falar e no agir. São palavras ditas no momento errado, atitudes precipitadas ou escolhas baseadas nos desejos do próprio coração que a Bíblia classifica como enganoso. Vejamos como esse dom manifesta-se no seio da igreja, quando as situações inesperadas e específicas surgem, exigindo respostas verbais ou práticas. Bom, nessa lição que nós vamos estudar, especialmente hoje, eu vou mandar um vídeo para vocês aí no WhatsApp, e assim que acabar a aula, vocês vão ver esse vídeo e vocês vão analisar a sabedoria que essa pessoa teve e o que vocês fariam no lugar dessa pessoa. É uma surpresa, só vai descobrir quem sair daqui da aula e for lá no WhatsApp ver, ok? Isso vai contar ponto lá no feedback, beleza? Compreendendo o que Deus quer. Vamos ler? A Bíblia revela que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor, Provérbios 1:7. Aquele que possui esse dom consegue trazer de forma clara a vontade de Deus, primeiramente para a sua vida e depois para a igreja, a fim de que todos ajustem sua conduta à soberana vontade dele. É por isso que a igreja, ao separar os diáconos, colocou como um dos pré-requisitos que eles fossem cheios de sabedoria. Atos 6:3. Compreendendo o que Deus quer e ajustar o nosso querer ao dele é uma das características desse dom, manifesto na vida do cristão. No mundo onde a vontade individual parece sobressair, precisamos do Espírito de Deus nos agraciando com a sabedoria divina que nos leva a estar na mesma sintonia da frase de Jesus. Que não seja o feito o que quero, mas o que tu queres. Lucas 22:42b. Você já pensou se as suas atitudes estão refletindo o que o Senhor quer para a sua vida? Sabedoria no contexto cristão é agir de acordo com o querer de Deus, de forma que se torne a verdade em nossa vida máxima. Assim, como diz Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Em outras palavras, ser sábio é fazer a vontade de Deus. Vocês se lembram que semana passada nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo e nós falamos um pouquinho só sobre a sabedoria? Bom, nessa aula nós vamos falar um pouco mais sobre o dom de sabedoria que é dado pelo Espírito Santo. Nós vamos estudar melhor agora. E primeiramente nós vamos entender o que Deus quer. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Daqui já podemos estudar várias coisas, mas a principal que eu quero que você entenda é a vontade do Senhor para a sua vida
hoje. E qual é, tia, a vontade do Senhor para a minha vida hoje para que eu seja sábio? Bom, a vontade do Senhor é que você tema Ele. Deus, Ele não quer que você se perca, que você vá para o inferno, que você não seja salvo. A vontade do Senhor é que cada um de nós seja salvo. E Ele tem um plano e um propósito para cada um de nós. E você pode falar assim, tia, mas eu tenho apenas 12 anos. Deus tem algum propósito para a minha vida? Eu não tenho apenas que ir na igreja? Eu ainda sou quase uma criança, tia. Eu estou entrando agora nos adolescentes. E a minha resposta é não. Deus tem um propósito para todas as pessoas de todas as idades, a partir do momento que elas entregam a sua vida a Jesus. Bom, você pode falar, tia, olha só, eu entendi que Deus tem um propósito para cada um. Mas eu ainda não sei qual é o meu propósito. O que eu devo fazer? Bom, você deve fazer duas coisas. A primeira é orar. Orar pedindo ao Senhor para que te direcione. Depois que você entregar a sua vida a Jesus, você vai falar, Pai, eu quero que a minha vida seja conduzida pelo Senhor. Eu quero que tudo que eu faço glorifique o nome do Senhor e apenas o Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor chamou algumas pessoas para serem missionários, outros para serem pastores, outros, Senhor, para servir no ministério infantil, outros para servir no audiovisual. Qual é, Pai, a tua vontade para mim? Então você vai falar para o Senhor qual é a vontade que Ele tem para a sua vida. Tia, tá bom, entendi. Mas enquanto Deus não fala, eu posso ficar na minha casa de boa, ó, à vontade? Não. Enquanto você espera que o Senhor revele a você qual é o propósito dele, qual é o ministério que ele quer que você siga, você vai fazer o propósito pelo qual ele tem para todos os filhos dele. E qual é, tio, o propósito para todos os filhos dele? Qual é a vontade dele para todos os filhos dele? Bom, a vontade do Senhor é que nós nos entreguemos a Jesus, que nós sejamos transformados e que nós venhamos crescer. Crescer, tia, igual aquela aula que você falou sobre oração e leitura da palavra, que nos leva até o céu? Exatamente. Essa é a vontade do Senhor para nós. A vontade do Senhor é ter intimidade com a gente. A vontade do Senhor é que nós venhamos ser salvos. No mundo de hoje, pré-adolescentes, tem muitas pessoas. Não sei se vocês se lembram, na aula passada eu falei que era cerca de 2 bilhões de pessoas. Elas querem fazer as suas próprias vontades. Elas não estão interessadas em fazer a vontade do Senhor. Sabe? Elas não se perguntam todo dia se aquilo que ela está fazendo agrada a Deus. E nem querem que Deus governe a vida delas. Elas querem estar acima da vontade de Deus. Elas não querem obedecer a Deus a custo de nada. E sabe o que é mais triste? É que essas pessoas, elas estão do nosso lado. E talvez essa pessoa seja você nesse momento. Nós que somos cristãos, nós somos chamados para algo muito maior. Nós fomos cristãos, nós somos chamados para entregar as nossas vidas na mão do Senhor, que tem toda a sabedoria do mundo. Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele quer conduzir as nossas vidas. Ele quer escrever as nossas histórias. Infelizmente, as pessoas não têm deixado isso acontecer. Elas têm escolhido viver a vida para elas mesmas, só a vontade delas, e não levam em consideração a vontade do Senhor. Mas vejamos, o que é mais sábio fazer? Você fazer as suas escolhas sem olhar a palavra de Deus, sem pedir a direção de Deus, ou você confiar no Senhor? Abre a sua Bíblia agora, na página 656, Isaías 55:8, para quem não tem o nosso devocional. 656. Eu quero ler com vocês. Vou dar um tempinho para vocês abrirem a palavra.
Vamos lá? Isaías 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que palavra gloriosa é essa? Que promessa maravilhosa, que verdade grandiosa que Deus tem para cada um de nós. Saber que quando você entrega a sua vida para Jesus, ela está na mão do Todo-Poderoso, aquele que conhece todas as coisas nos céus e na terra. E é Ele quem falou que os planos dele para mim e para você são maiores. E não é sábio nós tomarmos as nossas decisões sozinhos. E agora eu queria perguntar para vocês. Você que entregou a sua vida para Jesus, e você que não entregou também, pensa, reflete nesse momento sobre como vocês têm vivido a vida de vocês. A vida de vocês tem mostrado a sabedoria que Deus tem? E você pode me perguntar nesse momento, que sabedoria? O que é a sabedoria de Deus? Então, eu quero convidar você a conhecer o conhecimento de Deus, a aplicação do conhecimento de Deus. Vamos ler o segundo tópico. Para muitos, a sabedoria é a face prática do conhecimento. O dom da palavra da sabedoria não tem como fonte o conhecimento humano, mas o conhecimento de Deus. Por isso, Tiago nos aconselha a buscar a sabedoria do próprio Deus. Quem é a fonte mais excelente de todo o conhecimento e sabedoria? Na carta endereçada aos Coríntios, Paulo também discorre a respeito da sabedoria. Ele declara que Cristo o enviou para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana. A conclusão inevitável é que as palavras da pregação de Paulo não eram resultado da sua própria sabedoria, mas advinham de outra fonte, a saber, o Espírito Santo. Ainda um pouco mais à frente, o apóstolo Paulo também afirma que a mensagem pregada por ele não fora dada com linguagem de sabedoria humana, mas com demonstração claras do poder do Espírito Santo. A sabedoria de Deus não é resultado do conhecimento secular, e sim de Deus. A sabedoria como dom divino está fundamentada no conhecimento do próprio Deus. Por isso é que precisamos nos dedicar mais e mais e mais e mais e mais e mais ao Senhor. Mais e mais ao Senhor. Existem muitas pessoas, pobres e ricas, que elas estudaram, elas fizeram várias faculdades e se consideram as pessoas mais inteligentes do mundo. Descobriram isso, fizeram aquilo, construíram tal lugar, curaram. Mas eu queria dizer para vocês que o conhecimento que essas pessoas têm, por causa do dinheiro, por causa da faculdade, não torna essas pessoas sábias. Não mesmo. Porque existe uma diferença entre uma pessoa ser inteligente e ter conhecimento e uma pessoa ser sábia. A sabedoria divina, ela não é definida por essas circunstâncias. A sabedoria divina é um dom de Deus. Por exemplo, o pai do nosso pastor, pai do pastor Jairo. Ele não era um homem estudado, não tinha faculdades, mas o fato dele ser cheio do Espírito Santo fazia com que ele tivesse sabedoria em todas as áreas. E ele conseguia discernir sobre tudo. A sabedoria divina, ela ajuda as pessoas, os seus servos, a caminharem para o céu, tendo discernimento, tendo sabedoria, mesmo sem conhecer faculdade de matemática, faculdade de ciência, faculdade de psicologia.
Porque a sabedoria divina, ela é maior do que qualquer conhecimento terreno. E você pode me falar, mas Thay, o pai do pastor, ele era um senhor, né? É natural que ele tenha esse conhecimento, porque ele já viveu muito, né? Não. Não, Thay. Olha só, eu tenho 12 anos. Eu não tenho essa sabedoria. Como que você sabe assim? Isso é impossível. Não, isso não é possível. O nosso próprio pastor Jairo, com 12 anos, ele era líder dos jovens. Pensa, você com 12 anos, liderando vários jovens. Jovens mais velhos que você, jovens com 30 anos, jovens com 20 anos. Vocês acham isso possível a um pré-adolescente de 12 anos? Sozinho? Não. Mas, como ele estava cheio do Espírito Santo, quando ele foi revestido com o Espírito Santo, ele teve o dom de sabedoria dado por Deus. Então, ele pôde fazer essas coisas. E eu te pergunto, por que é difícil isso para você? Por que seria diferente com você? Você não tem 12 anos? Eu não estou te dizendo, não é a Bíblia que promete? Então, busque o dom de sabedoria. Busque, se dedique a ser cheio do Espírito Santo. E você pode me perguntar, o que torna uma pessoa sábia? Eu vou explicar o processo para vocês. Essa pessoa, vamos supor, vamos colocar um nome aqui. Maria. Maria, ela não conhecia Jesus, fazia coisas erradas o tempo todo, pecava o tempo todo, mas um dia Maria aceitou Jesus. Um dia Maria foi na igreja, um dia Maria viu que ela estava distante de Jesus e que ela precisava de Jesus, porque ela estava longe da presença dele. Então Maria se arrependeu dos pecados dela, sentiu uma profunda tristeza e não cometeu mais aqueles pecados. A Maria que antes batia nos outros, não batia mais. A Maria que antes xingava, não xingava mais. A Maria que era desobediente à mãe dela, não desobedecia mais. Aquela menina foi transformada. Maria, então, começou a ler a Bíblia e orar. E ela ouviu na escola dominical que é como se ela fosse rumo ao céu num barquinho. E que se ela remasse só com a palavra, ela ia ficar rodando. E se ela remasse só com a oração, ela também ficaria rodando. Então Maria começou a orar e ler a palavra de Deus. E à medida que ela foi fazendo isso, ela foi sentindo um desejo de ser batizada pelo Espírito Santo, de ser cheia pelo Espírito Santo. E ela começou a orar, a orar, a orar. E um dia ela foi revestida do poder do Espírito Santo. E ela começou a evangelizar os amigos dela. Começou a evangelizar o pai dela para que ele fosse salvo. Então, o Espírito Santo começou a conduzir a vida da Maria. E a Maria, que não estava nem no ensino médio ainda, tinha sabedoria. E não como as pessoas da sala dela. Aquela menina era um exemplo. Como que pode uma menina dessa idade ter tanta sabedoria? Ninguém entendia nada. Mas Maria só tinha essa sabedoria porque Maria obedecia à palavra de Deus. E isso é um ponto muito importante. A obediência à palavra de Deus que a Maria tinha. Maria conhecia quem era o Deus que tinha escrito aquela palavra. E ela desejava obedecê-lo. Ela via muitas pessoas lendo a Bíblia porque os pais mandaram. Mas ela não. Ela lia porque ela amava a Deus e porque ela queria ser transformada, porque ela queria ser edificada. E ela ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo cada dia mais, se tornando cada vez mais sábia. E esse que é o processo. Entregar a vida a Jesus e obedecer a palavra de Deus. E então o Espírito Santo vai guiar você para que você seja sábio. Eu sempre falo com vocês sobre a importância de fazer a leitura, não de forma desleixada, não porque o seu pai está mandando, não na última hora do dia. Sabe por quê, crianças? Sabe por quê, pré-adolescentes? Sabe por quê, adultos que estão me ouvindo nesse momento? Porque só ler, só ter o conhecimento da palavra de Deus não é necessário.
Só ter o conhecimento da palavra de Deus não vai te levar ao céu. Um ateu já leu a Bíblia muitas mais vezes do que a maioria dos cristãos do mundo. E ele conhece a palavra de Deus. Incrível, né? Então, por que, tia, que o ateu não é sábio? É porque ele não tem o dom de sabedoria. E sabe o que é o dom de sabedoria? É aplicar o que você conhece da palavra na sua vida. O ateu lê, ele julga, ele fala que está errado, mas ele nunca tentou viver a palavra de Deus. Se eu e você só lê a Bíblia porque o nosso pai e a nossa mãe manda, a gente também não vai crescer e a gente também não vai ser sábio. Mas no dia que a gente viver a palavra de Deus, nós seremos sábios. Nós não teremos apenas o conhecimento da palavra de Deus, mas nós seremos sábios por causa dela. E eu quero te perguntar, você sabe o que acontece com uma pessoa sábia? Uma pessoa que é guiada pela palavra de Deus? Abre a sua Bíblia na página 661. E quem não tem a nossa Bíblia, Salmo 119, do 97 ao 100. Desculpa, 665, do 97 ao 100. Vocês vão ver os resultados de uma pessoa que é guiada pela palavra de Deus, que é guiada pelo Espírito Santo e tem o dom da sabedoria. Não apenas porque conhece a palavra de Deus. Vocês já vêm aqui na igreja há quantos anos? Mas vocês vão entender o que acontece quando uma pessoa tem o dom de sabedoria e aplica o que ela lê. Não matarás, tá certo, eu não vou fazer isso. A sua vida. Vamos lá? 97. Ó, quanto amo a tua lei. É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Olha aí na sua Bíblia, crianças, pré-adolescentes e jovens, adultos. Meditação. Meditação aqui, pré-adolescentes, não é ficar fazendo não. Meditar na palavra de Deus é ler com profundidade. É ler olhando para você aqui, ó. Esse versículo aqui falou que eu estou errado, eu vou mudar. É estudar a palavra de Deus. Isso que é meditar a palavra de Deus todo dia. E a palavra de Deus me faz de vocês mais sábio do que os inimigos de vocês. Mas só isso? Não. Ela faz de vocês mais sábios do que os seus próprios professores, que é que ele chama de mestre. Pensa. Sim, porque o seu professor, ele tem o conhecimento. O conhecimento na área biológica, o conhecimento da matemática. Mas se o seu professor não ama Deus e não vive a palavra de Deus, ele não tem sabedoria. Então você, que ainda está no 5º e no 6º ano, que não tem conhecimento algum de faculdade, algum de outra língua, mas que ama Deus, que se dedica a Deus, que ouve a palavra de Deus e que tem o dom da sabedoria dado pelo Espírito Santo, você entende mais do que o seu professor. Muito mais do que o seu professor. E você, só do que os seus professores? Não. Você entende também mais das pessoas que estão mais velhas que você. Por quê? Porque você tem o dom da sabedoria. Porque você tem feito a vontade de Deus. Bom,
Mas, tá bom, tia, eu já entendi. Entendi a diferença do conhecimento da palavra de Deus para a aplicação da palavra de Deus, que é a verdadeira sabedoria. Mas para que o Espírito Santo quer que as pessoas sejam sábias? Para quê que o Espírito Santo quer que as pessoas sejam assim? Vamos para o próximo? Você vai entender por que o Espírito Santo tem dado o dom de sabedoria desde quando Jesus subiu aos céus e ele derramou poder sobre os discípulos até os dias de hoje. Em defesa do Evangelho. Em relação à defesa do Evangelho, o dom da sabedoria, como um discurso sábio e capaz de neutralizar um momento de conflito, ou mesmo silenciar aqueles que se opõem à palavra de Deus, por intermédio da exposição das verdades reveladas pelo Espírito. Em certa ocasião, quando reunimos os membros do Concílio de Jerusalém, declararam: porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos, Atos 15, 28, mostrando uma dependência da sabedoria do Espírito nas decisões da igreja. Os líderes da igreja primitiva mantiveram-se firmes nas verdades do Evangelho, confiados na promessa de Jesus aos seus discípulos, que afirmou que o Espírito Santo falaria por intermédio deles, ensinando-os que deveria dizer ou responder. Sem dúvida, o Espírito provê a palavra de sabedoria em momentos de dúvidas e oposição ao Evangelho. Estevão, em um dos discípulos e diácono da igreja em Jerusalém, cheio do Espírito Santo, foi capaz de enfrentar seus perseguidores a ponto de que eles não conseguirem vencer os seus argumentos, visto que eram irrefutáveis. Caro pré-adolescente, o mundo é um lugar hostil. A mensagem do Evangelho é considerada loucura, mas Deus confundiu a sabedoria deste mundo, escondendo seu tesouro em potes de barro. Saiba que você, independente de sua idade, posição social ou função eclesiástica, pode ser instrumento de Deus para a propagação do Evangelho nessa geração. Glória a Deus. Eu quero que vocês imaginem por um instante que vocês estão num tribunal. Lá tem muitas pessoas importantes, lá tem muitas pessoas inteligentes, cheias de conhecimento. E você está lá. E essas pessoas, elas querem matar você. Por quê? Porque você é cristão, porque você acredita em Jesus, porque você imita Jesus. O que você iria fazer, o que você iria falar para essas pessoas? Se dentro de você, você tivesse o desejo de evangelizá-las, os seus próprios inimigos. Olha o que a lição disse. Os discípulos passaram por isso. E Jesus alertou os discípulos dizendo: olha, vocês serão perseguidos, mas não se preocupe. Não se preocupe, porque o Espírito Santo dará palavra para vocês. Estevão, ele era um jovem. E ele soube responder às pessoas que eram mais velhas que ele, que tinham mais entendimento que ele, e que era inimigo deles. Sabe por quê? Porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo concedeu a Estevão o dom da sabedoria. E ainda hoje é assim. Lá na sua escola, você também será perseguido, ou na sua rua, ou na sua casa. E você pode pedir ao Espírito Santo para te dar palavras sábias, para saber conduzir a situação, para saber evangelizar naquele momento. E o Espírito Santo vai te conceder, porque ele prometeu. Bom, eu quero fazer imaginar uma coisa com vocês. Lá na sua escola, às vezes tem briga, né? Eu sei, porque pré-adolescente briga muito. Não, foi ele que falou, não, foi ela que falou. Aí começa aquela briga. E eu queria saber quem é você nessa briga. É aquela pessoa que tá, briga, briga. Ou é aquela pessoa que fala, não briga, gente, não faz isso.
Isso não é agradável a Deus. Resolve, dá a borracha para ele e a caneta para ele. O que mais tem demonstrado quem é você? Qual é a sua atitude diante dessa situação? Você tem sido uma pessoa sábia, um pré-adolescente sábio, que tem tomado decisões sábias porque você é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Ou você tem vindo para a igreja, tem ouvido o pastor falar, tem ouvido a professora Geise falar, o professor Josimar, o Arthur, eu, mas isso não tem feito diferença nenhuma na sua vida. Quem tem sido você? A palavra de Deus diz que ele escondeu os tesouros dele em vasos de barro. Sabe quem é vaso de barro? É eu e você. Porque nós, por nós mesmos, não tínhamos capacidade nenhuma, mas é ele quem nos reveste de todo o poder e nos dá as maiores bênçãos reservadas. Eu e você, que não merecia nem ser salvo na cruz, fomos salvos por Deus e ainda podemos desfrutar das bênçãos. E ainda podemos ser guiados pelo Espírito Santo e ainda podemos ter o Deus Todo-Poderoso governando a nossa história. Eu e você. Entenda, pré-adolescente. Conhecimento em informática, matemática, ciência é bom, é ótimo para essa terra aqui, para essa vida aqui. Mas nesse momento eu tenho falado com você para muito além dela. Não só o que você pode fazer na sua escola, mas o que você pode fazer nessa cidade. A palavra de sabedoria habita dentro daqueles que o Espírito Santo concede. Você tem buscado essa palavra de sabedoria? Você tem buscado o Espírito Santo para te dar sabedoria tal como ele deu aos discípulos? Para te dar sabedoria como ele deu a Estevão? Não é cedo demais. Você não é novo demais. Não. Hoje é o tempo de você buscar o revestimento com o Espírito Santo para encontrar a verdadeira sabedoria que vem da palavra de Deus. O desejo do meu coração é que na próxima EBD, um de vocês esteja aqui. Vocês acham que eu mesma sou capacitada para fazer o que eu estou fazendo nesse momento? Não. Não há nada em mim que seja capaz de falar algo para vocês. E a minha única dependência é o Espírito Santo. E o meu desejo é que vocês dependam dele dessa forma. É que vocês encontrem a verdadeira sabedoria que há em servir a Deus. E não amanhã, não depois, hoje, nesse momento. Portanto, se você quer, fale para Deus agora. Vamos fechar os nossos olhos e eu vou orar com você. Agradecendo por essa lição e pedindo para que você seja cheio do Espírito Santo. Agora, nesse momento, essa é a hora. Não espera crescer. Não mesmo. Vamos orar juntos? Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu oro pela vida de cada pré-adolescente, Senhor. Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo leve essa palavra até os corações dele. Eu peço que o Teu Espírito Santo, Pai, transforme a vida e a família de cada um deles, Pai. Mas eu sei, Senhor, que isso só irá acontecer quando eles se entregarem, ó Pai. Entregarem a vida deles a Ti. Então eu oro para que o Senhor venha fazer um milagre no coração deles. Para que o Senhor venha transformar os corações deles. E que eles entendam, ó Pai, as palavras que têm sido ensinadas. De que eles não são novos demais. E que eles podem pregar, Senhor.
Eles serão, ó Pai, usados no futuro, Pai. Mas precisam tomar decisões e fazer escolhas hoje. Ah, Senhor, nesse momento, Pai, em cada uma das casas, Pai, ajuda, Senhor Deus. Transforma, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, eu vou estar enviando para vocês o vídeo que eu falei. Então, não esquece, assim que sair daqui, o vídeo já vai estar lá. Vocês vão assistir o vídeo e vai fazer um resumo, mas não é um resumo. Fulano fez isso, aquilo outro. Não, você vai escrever mesmo. Ele foi sábio por causa disso. Se eu fizer assim, eu serei sábio também. Ok? Essa é a atividade de vocês e vai contar ponto lá no feedback. Então, não esquece, acabou a aula, que eu vou encerrar aqui o vídeo, vocês vão gravar o versículo, gravado, memorizado, vai mandar foto da revista. Eu vou ver quem estava presente, então quem está presente, coloca presente aí, hein? Porque senão não tem como eu saber quem estava aqui e quem não estava. Então, coloca Eduarda presente, tá bom? E versículo, feedback, presença e exercício feito, ok? Revista lida e feito o exercício. Bom, lembra que só vai pontuar até 5 horas da tarde. E muitos de vocês já estão com pontuação, tá? Já tem gente com 3 pontos, já tem gente com 2 pontos. Vamos ver, tem muitas surpresas para o fim do trimestre. Qualquer dúvida, eu vou estar agora respondendo vocês lá no grupo das mães. Hoje tem surpresa para vocês, não posso falar o que é, mas no decorrer do dia vocês vão descobrir. E é isso, eu espero que vocês sejam edificados por essa palavra, eu espero que vocês sejam transformados por essa palavra. Amém? Vamos orar então, encerrando nossa EBD online e agradecendo a Deus por esse dia. Eu espero ver todos vocês no culto à noite, tá bom? Chama o pai, chama a mãe. Claro, quem não pode estar vindo na igreja por causa de complicações na área da saúde, por causa da idade, a tia entende. Mas aqueles que puderem estar aqui, chama o pai, chama a mãe para vir na igreja, convida um amigo, tá bom? Vamos orar agradecendo ao Senhor? Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, e te louvar por esse dia. Deus, obrigada por esta aula, pela vida de cada pré-adolescente, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, ajude-nos, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.